E muito bem-vindos a mais um Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área, sempre trazendo para você muita informação, muitas notícias e muita gente interessante para falar com a gente. Eu falo aqui sempre que a proposta desse programa é trazer o debate, é trazer informação qualificada e propor aí novas ações para a gente viver pelo menos uma sociedade um pouco menos caótica, um pouco menos dolorosa, né? Se a gente puder, de alguma forma, com a nossa conversa aqui, minimizar os estragos, eu sei que parte do trabalho foi feito, né? Hoje eu chamei 3 pessoas aqui para conversar com a gente, continuar essa conversa que é recorrente e é muito necessária, que é a violência contra a mulher. Bem-vindo, gente. Quero que vocês se apresentem, por favor. Olá, prazer. Me chamo Sami Fox. Eu sou da casa, né? Vem cá, sócia né? do programa aqui já. Já é sócia, né? Eu me chamo Sami Fox, sou ativista, militante LGBT, da comunidade negra e das mulheres aqui de Jundiaí e região. Oi, tudo bem, gente? Eu sou Yara, sou psicóloga, sou PLP, me formei na turma de 2019 e atualmente trabalho na clínica e o meu principal público são mulheres que sofrem violência doméstica, que estão em relações abusivas. Tenho trabalhado principalmente com essas mulheres hoje. Olá para todos que estão ouvindo. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo, trabalho na clínica também, não tenho um público específico, trabalhei durante 10 anos também com um hospital, com cuidados paliativos, e também sou membro da comunidade LGBT, porque eu sou um homem gay. Então, estou fazendo força aí na comunidade. Bem-vindo a todos. A gente teve um papo recentemente falando um pouquinho sobre o aumento, né, da violência contra a mulher, da violência doméstica. As pessoas que estavam aqui no programa falaram um pouquinho, falaram da DDM, falaram dessa rede institucional. A gente citou um pouco do medo que as mulheres têm de procurar ajuda e, de repente, sofrerem retaliações, né? A Sami até falou, é sempre a mesma coisa, e é sempre a mesma coisa, né? Os medos são os mesmos, os fatores. Exato. Aí a gente tem que reforçar sempre que essa rede de apoio está se fortalecendo. A gente tem aqui um institucional e hoje a gente vai falar bastante dos fatores das redes de apoio, dos fatores psicológicos. Nem sempre quem está numa relação de violência se reconhece nela, né? Infelizmente. Infelizmente. Eu gostaria de falar do fortalecimento que hoje em Jundiaí nós temos, né? A cidade de Jundiaí, ela vem crescendo nessa rede de apoio com as próprias mulheres. São mulheres ajudando mulheres. E o interessante é que eu consigo ver, eu já estou em movimentos, né, feministas, eu estou em movimentos LGBTs, estou em movimentos dos negros, e assim, parece que todos estão se unindo, sabe? E isso é que faltava em Jundiaí, né? E em muitas cidades acaba faltando, porque nós temos uma militância e uma militância fragmentada. Eu sempre digo isso, sabe? A equipe A não se dá com a equipe B, então não fortalece nenhum evento, nenhuma causa, e aí começa a enfraquecer a causa, a própria causa, e aí a gente acaba perdendo força para o inimigo que a gente fala, né? Que no caso é o agressor, são os agressores. Hoje eu consigo enxergar uma forma bem diferenciada. A pandemia, né, o Covid-19, coronavírus, ele trouxe, infelizmente, grandes mortes, né, número horrendo aí de mortes, de vítimas, mas também trouxe a consciência, eu acho que uma nova consciência ao ser humano, né? Hoje eu digo que aquele velho ditado que se dizia em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete a colher. E eu já estou metendo até o faqueiro, né? Eu também. Eu estou numa situação que eu estou até no faqueiro já, sabe? Eu também estou assim. E tá bem bacana, assim, sabe? Eu acho que hoje também sou PLP, Yara, Tainã, né? Todos nós somos PLPs. Participo da Rede 50-50, participo do Feminismo Negro, a MUNA, são diversos coletivos aí, e cada uma fazendo a sua ação da forma que pode e da forma que convém à necessidade da vítima, né? Hoje nós conseguimos enxergar também através dos órgãos que eram tão
difícil, né, o acolhimento, porque a vítima ela já chega fragilizada nesses órgãos, né, e acabava sofrendo mais violências nesses lugares. E hoje parece que a coisa está começando a mudar, conseguindo ter um respaldo um pouco maior para essas vítimas, né? Essas vítimas. É difícil a gente acabar falando, eu enquanto militante, falar que a culpa ainda é da mulher não querer se reconhecer enquanto vítima. Sim. Porque nós crescemos, nós educamos, né? Nos educamos com essa situação. Eu me lembro perfeitamente de um caso, eu era pequena, né, uma criança, e eu tinha uma tia que sofria violência, né? E ao comentar com a minha avó sobre a situação, na época, isso, olha, eu tô com 42, né? Então faz alguns anos. E assim, a minha avó falava assim, não, fica quieta, porque nesse nosso mundo, uma mulher solteira é horrível. Mãe solteira, a desgraça da família, né? A desgraça da família, a ovelha negra, sabe? E isso se perpetuou durante muitos anos. E estamos até hoje nessa situação, né? É complicado, mas a gente vai conseguindo desmistificar e amparar e acolher a todas da melhor forma possível. Ainda tem essa situação, né, Sami, das mulheres serem desencorajadas a denunciar. Exatamente. Por conta da impressão que vai dar, do escândalo que vai ser. Exatamente. Justamente porque muitos dos agressores são pessoas próximas, que estão dentro das casas, amigos da família, o próprio pai, às vezes o marido. Então é altamente escandaloso para a família tradicional uma denúncia dessa, né? Uma coisa que eu vejo é que a gente precisa desmistificar essa coisa de que mulheres que sofrem abuso ou sofrem violência, elas não têm cara, né? Porque a gente cria estereótipos, a gente vai criando essas ideias, só que é igual diabetes, não tem cara, pode estar em qualquer pessoa, você não sabe quem tem diabetes. E eu acho que quem sofre violência também, porque só que a ideia do estereótipo faz com que a mulher que não se enxerga dentro do estereótipo ache que é uma vergonha, ela não reconheça o abuso. Então, essas pessoas de diversas classes sociais sofrem abuso, né? Sim. É uma violência que é uma violência, né, de gênero, e ela não escolhe classe social. As lutas, ela tem os recortes, né? O feminismo, ele tem os recortes, a mulher branca, a mulher negra, a mulher periférica, a mulher indígena, a mulher trans. A violência, ela não escolhe, né? Mas na hora das instituições receberem essa mulher, e mesmo a formação social ali que aquela mulher vive, isso é um diferencial na hora de pedir socorro, né? Na hora de se reconhecer numa violência. Uma das grandes... sempre ouvi falar, né? A gente passa ali a vida ouvindo, se a mulher apanha do marido e volta, é porque é mulher de malandro. Se ela fosse uma mulher forte, ela saía de casa. Ao passo que se ela é uma mulher forte, ela tem que segurar essa família em pé, porque a missão da mulher é criar os filhos com o pai. Então, a gente sempre foi bombardeado aí de umas informações opressoras, na verdade, né? A mulher sempre foi muito oprimida e sempre coube a ela a missão dos filhos, a missão de manter a família. O cara pode sair, pode ter amante, pode bater, pode fazer o que quiser, mas ele tem que ter a mulher em casa lá para estruturar a família, né? O homem que tem a amante é o garanhão, né? A mulher, se de repente pensar, é vagabunda. Sempre a mesma situação. Assim, o que me incomoda ainda muito é a situação depois, do após o acolhimento emergencial, né? Hoje nós temos uma casa, né, de acolhimento que acolhe essas vítimas. Mas, assim, apesar dos pesares, apesar de todo esse acolhimento, a vítima ainda é obrigada a ficar presa num lugar enquanto o agressor está solto. Isso eu acabo não conseguindo ainda engolir, né? É impressionante que a desigualdade ela começa em todas as esferas. Sim. Né? Ela tem em todas as esferas. E eu bati muito na mesma tecla, né, esse ano, na Conferência da Mulher que nós tivemos, né, antes da pandemia. Graças a Deus que eu consegui falar bastante lá, deu tempo.
pedindo realmente o que falta na nossa cidade é um centro de referência. O centro de referência da mulher é necessário. É urgente, né? Urgente, urgente. Porque é muito separado e é muito longe tudo para essa vítima, sabe? Ela tem que ir para a DDM, depois ela tem que ir para casa, para o hospital da mulher lá, né, da saúde da mulher, e aí ela tem que ir para uma outra delegacia, ela tem que ir lá para o CRAS, ela tem que ir lá para o CREAS. Gente, essa mulher, ela está sofrendo, ela foi vítima, sabe? Ela não está em condições mentais e nem física, muitas vezes, de estar andando, fazendo passeata, sabe? É uma coisa que ainda Jundiaí está muito pouco. Eu ainda acho que é muito pouco o que fazem por essas vítimas. E antes da mulher decidir, né, ir na delegacia, antes da mulher decidir fazer a denúncia, a gente fala dos fatores financeiros, mas os fatores emocionais também, eles são bastante importantes da gente discutir, né? Porque nem sempre a mulher se reconhece numa situação de violência. A violência acaba saindo para a sociedade quando o homem agride a mulher fisicamente. E a gente sabe que a violência não acontece apenas dessa forma, né? É muito mais tênue, né? O começo do abuso, né? O ciclo que leva o abuso é muito mais tênue. Nem a própria mulher consegue identificar. Às vezes demora anos, meses, relações muito longas, até elas entenderem que aquilo não é um amor desmedido, uma relação super intensa, porque a nossa sociedade incentiva muito, né? Que a gente tenha relações intensas, aquele amor de novela, larga tudo para ficar com ele. E aí, dentro dessa romantização, acontecem os abusos mais de ordem psicológica, moral, patrimonial, e a pessoa não consegue entender, né? A mulher não consegue se ver como vítima, ela acha que está tudo sob controle, mas ela vai perdendo a autoconfiança, a autoestima, a vaidade, os amigos, a família. Então, o ciclo se fecha de uma forma que ela não tem nem com quem trocar mais uma opinião, né, para poder saber se aquilo que está acontecendo na vida dela é normal ou não. E aí começa as agressões, né? O negócio vai se agravando, e quando chega no lugar de apanhar, de ser agredida fisicamente, violentada, ela acha que merece, ela se culpa. Ela fala, não, mas foi porque eu não fiz tal coisa, eu errei em tal momento, porque ali já está dilacerado, né? A autoestima, a confiança, ela não sabe mais nem quem ela é direito. Sim. Então, por isso essa dificuldade de sair para dar esse primeiro passo de denunciar, de sair da relação. A dependência afetiva, ela se cria e ela fica de uma forma muito, tipo um vício mesmo na vida da mulher. Sim. A gente fala muito, eu insisto sempre na questão dos fatores psicológicos, porque tem muitas mulheres estudadas e esclarecidas, não é só aquela mulher analfabeta, periférica, o não reconhecimento da violência, ela não mede escolaridade, ela não mede classe social, né? Como que uma mulher que está dentro de uma relação, que acha que está dentro de uma relação, ela começa a se entender dentro de uma relação abusiva? Existe alguns sinais? Eu não sei se eu posso falar pelas mulheres. Eu acho que eu posso falar sobre relações, né? Então, se eu falar alguma coisa errada, vocês podem me corrigir. Então, eu gostaria de dizer que existem muitos ideais dentro do que é uma relação romântica. E especialmente ideais de que a gente glamoriza essa coisa da renúncia, de você se renunciar em nome de um grande amor, de que um amor verdadeiro é um amor que dura para sempre, de que um amor verdadeiro é um amor que você vai abrindo mão de você mesmo em nome desse amor. Sacrifícios, né, Felipe? Sacrifício. E quantos Exatamente. poetas e quantas músicas cantaram Sim, isso, as né? músicas estão aí tá o tempo todo. Se você parar para prestar atenção, é muito atual ainda, né? Dentro Exatamente. A gente glamoriza esse tipo de amor. E daí, essa visão, ela impede o reconhecimento. Porque a hora que você está dentro de uma relação de abuso, você justifica aquilo em nome de um grande amor.
Então, o primeiro passo é começar a rever o que a gente chama de amor. E será que é amor quando você vai abrindo mão de você mesmo? É lógico que, numa certa medida, existe uma dose de renúncia para que exista uma certa democracia dentro de uma relação, para que ela possa existir. Mas os dois têm que ceder, né? Claro, isso existe. Tem que ser um equilíbrio aí no que cada um vai renunciar dentro da relação. O problema é que a gente leva isso à exaustão. E daí, a pessoa que ela tem que se controlar. Uma boa coisa para a gente se perguntar é assim, será que eu estou me policiando quando eu estou diante de outra pessoa, diante do meu marido? Às vezes eu queria falar tal coisa, eu queria vestir tal roupa, eu queria ir em tal lugar, eu queria ir sozinha em tal lugar, eu queria sair com uma amiga, só que eu não me sinto livre para me expressar, para ser eu mesmo. Eu estou tendo sempre que me controlar, porque vai vir um xingo, vai vir uma pergunta um pouquinho mais agressiva. Esse controle que a gente chama de, eu estou fazendo isso em nome do amor, é perigoso. Talvez já seja uma semente aí de abuso, né? Mas isso eu acredito que comece desde o início da relação, né? Você acha que tem sinais no início da relação? O relacionamento abusivo, com certeza. Ele é desde o começo ou passa um período e o homem pode desenvolver essa agressividade, enfim? Eu acho que tudo começa quando, na própria relação, no início do namoro, começa com restrições, né? Sabe? Tem que ser somente eu e você, porque o nosso amor é completo, porque eu completo você é muito rápido, né? A polarização. Exatamente. Quando aquela pessoa te polariza demais. Exatamente, ele não dá tempo dela pensar, entendeu? E aí ela começa a se podar. Né? A mulher ela começa a se podar. É o que a gente chama de bombardeio de amor. Ele vem com bombardeio de amor, aquela intensidade, aquela loucura, e você fala, meu Deus, né? Esse homem caiu do céu pra mim. E aí, ao mesmo tempo que ele tá com o bombardeio de amor, ele começa a restringir. Essa pessoa que você anda não é legal. Mas se você não for nesse lugar, a gente pode ficar esse tempo juntos, então a pessoa deixa de frequentar os lugares, de ver as pessoas. A manipulação do cara é tão forte, é tão grande, que domina ela de uma tal forma, que quando ela se enxerga, quando ela consegue se reconhecer, ela já não é mais ela, né? Já tá preso que é interessante dizer que o relacionamento abusivo não nasce com cara de abusivo, né? Sim. Então, ele nasce com essa cara de filme da Lagoa Azul. Vamos viver só nós numa grande ilha maravilhosa. Pior que é bem por aí, né? O príncipe encantado, né? E isso vai tolhendo a mulher de todas as relações, vai enfraquecendo o laço dela enquanto indivíduo com a sociedade, né? Porque ela acaba vivendo só para essa relação, né? Só para essa relação, somente para essa relação. E uma coisa que eu sempre falo é que quando acontece uma situação de violência, quem vai buscar ajuda é a mulher, quem vai se tratar é a mulher, tudo é a mulher. O abusador acaba, né, às vezes nem sendo punido, às vezes não sofre nenhum tipo de penalização social, logo está num outro relacionamento sendo abusivo de novo. Esse cara não se trata. Reproduzindo o mesmo comportamento. Então, uma coisa que eu acho que a gente deve discutir dentro do feminismo, dentro da violência, é meios desse cara ser obrigado a se tratar. Porque senão a gente vai salvando mulheres e colocando outras em risco também, né? Porque o problema não é a mulher. O problema da violência contra a mulher não é a mulher. É o agressor, né? Eu, antes de estar tão envolvida, né, na militância, eu enxergava esse agressor como um monstro, né? Hoje, as coisas mudaram, né? Apesar de saber de toda essa temática que existe, né? A culpa não é sua, né, mulher? A culpa não é sua, garota. Hoje eu vejo o agressor de hoje, ele foi uma vítima de ontem, né? A maioria dos casos que a gente acaba tendo conhecimento de agressores foram crianças que se criaram, se educaram vendo seus pais, o seu pai batendo na sua mãe, o seu pai podando diversas situações da sua irmã, entendeu? E ele próprio sendo a própria vítima, apanhando também. Então, esse agressor, ele acaba achando que isso é natural, isso é o normal.
Ser homem é ter que bater na mulher, é ter que mandar na mulher, é ter que ser o chefe da família. E aí perde completamente o contexto da palavra chefe de família, né? Eu acho que essa sociedade patriarcal que a gente vive, ela prestigia muito a força, né? A masculinidade tem a ver com força, exato. O cuidado tem a ver com cerceamento do direito do outro. Né? Exatamente. Então, o ciúmes é um ato de carinho, um ato de cuidado, um ato de amor, não é mesmo? Ah, não põe essa roupa, não. Cara, né? Essa cara. Eu só quero te proteger, né? É bem esse o tom, né? Só quero te proteger, é pro seu bem, é porque eu te amo demais, né? E aí dentro... No começo é tentador, né? É tentador a gente achar que a gente encontrou uma pessoa que realmente nos quer o tempo inteiro. Sim. Né? E daí a gente fica, e daí uma hora aquilo dá as caras, né? Sim. E quando você fala, Tainá, do agressor desse homem, né? Ele tem que se tratar. Hoje, na militância, nós temos já grupos de homens, inclusive aqui em Jundiaí, nós temos, né? Homens que sentem. Aí, Fê! Homens que sentem também é de casa. Aí, Fê, eu vou defender, Fê. Então, eu acho de sumar importância, sabe? Grupos como esse, de homens falarem com homens, né? Nós iniciamos um projeto o ano passado, pela DDM, com a Guarda Municipal, e nós vamos estar fazendo esse trabalho, né? Infelizmente, a pandemia atrapalhou tudo, né, Felipe? Sim. Mas nós vamos estar realizando ainda esse projeto de os homens que sentem, né? Esse coletivo, fazer esse grupo de terapia, né? De ajuda, de autoajuda para esses agressores. Porque eles têm que se reconhecer. Por que eles têm que se reconhecer e eles têm que se tratar? 95% dos casos de agressores que estão presos, ao sair, ao cumprir a sua pena, né, penitenciária, ele sai ou ele termina de concluir o que ele não conseguiu, ou ele vai repetir novamente. Então, quer dizer, e esse quadro continua, vira um ciclo, né? Um ciclo vicioso na vida desse homem. E aí o feminicídio é o resultado final dessa sociedade que não olha como deveria olhar para essa conversa, porque é uma questão de educação, né, mesmo, de educação no sentido de educar as pessoas, né? Sim, e de discutir não o feminismo, mas de discutir o machismo, né? De discutir a sociedade patriarcal, né? Eu falo, as mulheres já têm muitas lutas para ficar também dando, né, tendo que lutar pelos homens, eles que lutem, né? Eles que se organizam, eles precisam se organizar realmente. Homens que sentem é uma super iniciativa mesmo, eu acho fantástico esse movimento começar a acontecer, porque os meninos precisam conversar entre si, né? Em vários aspectos, né? Da violência, do assédio, do estupro, né, da piadinha. Mas eu acho que antes de falar sobre todos esses temas, eles têm que realmente falar sobre o machismo tóxico, né? Sim. Né? Eles têm que se reconhecer, eles têm que ver aonde é a fala deles, até onde é o limite deles, né? Uhum. Infelizmente é algo social e cultural do nosso país, né? O machismo já é natural. Então é importante essa forma que está se fazendo, está se fortalecendo, né? Porque eu tenho muitos amigos, né, que estão no Homens que Sentem e que estão realmente tendo uma nova visão. É incrível como o próprio Vande, né, que é um dos integrantes que está comigo aí, né, na militância, em diversas instâncias aí, ele fala assim, Sami, eu não imaginava o quão era difícil, inclusive ser homem. Sim. Mas é porque o feminismo ele trouxe toda uma abertura de possibilidade para as mulheres e os homens não refletiram sobre o que é ser homem nessa nova sociedade, né? E daí eles ficam tentando se agarrar àquele modelo antigo onde existe um espaço de poder que ele já perdeu. E daí ele fica tentando se agarrar e ele vai tentando fazer isso com mais violência, como alguém realmente que está no poder e fica querendo eliminar quem está ameaçando esse poder. Então, eu acho que muito do trabalho do Homens que Sentem é a gente sentar, porque esse espaço ele está sendo construído, ele não está pronto. Então, como a gente constrói essa nova masculinidade que a gente não sabe qual é?
E então isso tem vindo muito a partir das angústias que a gente partilha, do que se a mulher agora não precisa mais ser protegida, ela não precisa mais de apoio financeiro, se o espaço da mulher são todos os lugares, o que nós fazemos? Né? Aonde a gente vai? Quem sou eu? Exatamente. Então, é incrível a oportunidade das pessoas dividirem essas dores, o sentimento de fracasso, às vezes, como homem, porque eles estão se pautando pelo que é ser homem na visão antiga. Então, eles veem muita gente, e às vezes posso falar por mim, com uma sensação de fracasso dentro da masculinidade. Então, poder falar sobre isso é incrível. A gente sabe aí que sempre houve muito preconceito social em quem buscava ajuda psicológica, né? Quem recorria ao psicólogo, eu sou filha de psicólogo, minha mãe era psicóloga, minha tia era psicóloga. Ainda é. E sempre foi muito tabu, assim, as pessoas buscarem ajuda, né? Porque só ia para o psicólogo quem era maluco, depressão é frescura. A gente cresceu aí nesse mundo onde discutir sentimentos e discutir essas frustrações e essas dores era um sinônimo de fracasso, né? Você fracassou como ser humano. Olha que pessoa frágil é você não tem espaço aqui, porque a sociedade é dos mais fortes. Ser frágil, na verdade. Exato. Então a gente também está nessa desconstrução, né? A desconstrução aí relacionada à saúde mental, não é só o feminismo e não é só o machismo. É a saúde mental sendo colocada na mesa aí para gente, a gente tem problema e ser humano, né? Do ser humano, não é só o homem, não é só a mulher, Sim. é o ser humano. Sim. Acho que é emoção e razão na mesma mesa, porque a gente tinha uma predominância da razão, como se a razão fosse algo interessante e a emoção fosse algo que tinha que ser domado, né? E agora a gente está trazendo isso para a horizontalidade. A gente pode falar que ambas são igualmente importantes, razão e emoção. Sim. A gente tem aí, pensando nessa desconstrução toda, né? O que vocês acham? Quando a gente, com os adolescentes mesmo, que eu acho que tem que ser feito um trabalho de base aí, né? Para a gente desconstruir. A gente sabe que tem vários debates relacionados à escola, enfim, não quero nem entrar nesse mérito. Mas para a mãe que está nos ouvindo, aí para os pais que estão nos ouvindo, por onde eles começam, onde eles procuram aí, de repente, referências, inclusive, para falar com os seus filhos, não necessariamente sobre machismo e feminismo, porque às vezes, né, ainda não está nesse momento desse entendimento, mas de falar sobre respeito ao próximo, de repente, para uma sociedade mais justa. Eu vejo que tem pais que... Eu vi outro dia um vídeo de um pai que comprou uma Frozen para o filho, e o filho ficou emocionado, porque morria de vergonha de pedir. Ele ama o desenho, ama a Frozen, e ele morria de medo de pedir e ser recriminado, porque ele queria aquele boneco que ele viu na televisão. Então, assim, porque o primeiro passo é dentro de casa, né? Nessa desconstrução de sociedade. Eu penso que é dentro desse lugar mesmo, né? De você permitir, como pai, como mãe, os seus filhos serem o que eles quiserem. É aí que já começa uma grande quebra, né, social, de estereótipos que a gente vem construindo. Não né? Porque nasceu com sexualidade, né? Não necessariamente esse assunto leva para sexualidade. Tem nada a ver. É de se permitir ser e sentir, né? Da ordem do psíquico mesmo, da pessoa ser o que ela quer, pensar, assistir. Nada está relacionado com sexualidade. Eu gostar de rosa, azul, He-Man ou Frozen. Sexualidade não é vírus, sabe? Que você vai pegar. Ai, meu Deus, peguei! Exatamente. Então, desconstruir, deixar as crianças serem livres, né? Sem tanto ter que carregar tantos padrões com elas também, né? Homem não chora, a menina tem que fechar a perna, homem não pode brincar de boneca. Esse tipo de coisa é tão... Eu acho que repreende tanto que vai para a ordem de um lugar que cresce um adulto inseguro, independente do sexo, né? Ficamos inseguros diante da sociedade porque somos atravessados de muitos deveres sociais que a gente tem que cumprir. E aí eu gosto de uma coisa, mas isso não me pertence. Regras, né? E eu tenho essas regras sociais são muito rigorosas e um psiquismo em formação, né, de uma criança não vai entender isso, a complexidade que tem por trás disso. A criança só sente, né?
Por isso que estamos cada vez mais ansiosos, depressivos na vida adulta, porque até chegar lá você já foi agredido, violentado de várias formas, né? Sendo desrespeitado na sua forma de ser. É bem por aí mesmo, Yara. Eu penso, eu digo o seguinte, né? Eu costumo dizer sempre que a criança em si, né? A criança, ela não tem preconceito, sabe? Ela se cria no preconceito. Automaticamente ela acaba se tornando uma pessoa preconceituosa. Acaba reproduzindo o que foi escrito nela, né? E apareceu para ela, né? Recentemente, 2 semanas atrás, aconteceu algo bem interessante aqui no CAIS. Que eu estou aqui no meu trabalho ainda. Eu recebi uma ligação de uma menina, uma moça, né? Uma jovem adolescente, que a gente já se conhecia, porque ela namorou um colega do meu sobrinho, enfim. E ela veio com a situação daquela lista das adolescentes. Né? Ui, lá vem eu. Senta que lá vem a história. Então, eu ia falar também dessa lista. Vamos falar da lista. Então, assim, ela é uma das coordenadoras do novo movimento em Jundiaí, que se chama Unidas Jundiaí. A forma da qual se passou a situação, que começou, né, que não começou em Jundiaí, começou em outro lugar, em outra cidade, né? E caiu aqui também. Não seria normal se não viesse para cá também, né? Só que começou de uma maneira errada. E eu comentei com ela, né? Eu acho que vocês começaram pelo caminho errado. Mas não se calem. Então, eu fui convidada para participar, e eu sou a mais velha desse movimento aí. Eu sou a avó do povo, né? Das meninas. Mas, assim, a gente está tentando dar uma orientação enquanto militante, né? Porque a mulher militante, a pessoa militante, ela nasce, né? Ela nasce militante. Ela não se torna militante. E então as meninas, assim, hoje, se vocês forem procurar Unidas Jundiaí, só tem somente depoimentos, né? Sem nome, sem nada. Por quê? Porque mesmo elas falando sobre esse assunto, elas foram literalmente podadas de falar e dar continuidade, porque uma pessoa conceituada na cidade fez um vídeo e falou que era para elas pararem e literalmente ameaçou elas, né? Então, mais uma vez, vozes femininas são caladas no Jundiaí. É impressionante. Bom, terminei de conversar com ela nesse mesmo dia. Eu cheguei em casa, eu moro num condomínio grande, né? Uma vizinha minha entrou em contato comigo e falou assim: Sami, o que eu faço? Um dos meninos é meu filho. Aí eu falei assim, gente do céu. Aí eu falei assim, bom, dei a orientação básica, né, que a gente, eu acho que tem como obrigação, né, porque é uma mãe desesperada. Sim. Né? Mas assim, por que essas meninas hoje se sentem amedrontadas e não conseguem ter o seu momento de fala, né? O seu momento de exposição do que aconteceu com elas? Porque não tiveram uma base dentro de casa. Porque se tivesse esse assunto falado, né, se comentasse, se falasse esses assuntos durante um jantar, durante um final de semana, dentro de casa, elas teriam poder suficiente para poder falar o que elas quiserem, no momento que elas quiserem e da forma que elas quiserem. Então começa realmente, Yara, eu tenho uma plena certeza que a criação é dentro de casa que começa a situação, Tainá. E é tão importante, né? Essa mãe, por exemplo, ela foi extremamente corajosa, né? De olhar, saber que é o filho dela e buscar ajuda. Porque imagina aí quantas mães não têm esse preparo, não têm essa visão, ou não têm condições psíquicas, sei lá, de assumir que o filho não foi bem criado, né? Porque a primeira coisa que vem é a sensação, fracassei como mãe, né? Exato. Ou aí outra mulher, é um outro recorte da mulher aí, né? Sempre se culpando pela responsabilidade que é do homem e da mulher, do pai e da mãe. Exato. Mas é aquela situação, a mãe fica 24 horas. Ela trabalha, ela é psicóloga, ela é mãe, ela é pai, ela é faxineira, ela é cozinheira, ela é tudo. Professora, né? Enquanto o pai acha que somente
trabalhando e pagando as contas, colocando comida dentro de casa, já é o suficiente, é o papel dele. Só para contextualizar, foi divulgada uma lista aqui de Jundiaí, queria que vocês, para quem está ouvindo pela primeira vez, a história da lista, né? Porque foi uma lista que viralizou aí nas redes sociais, né? Mas para quem está ouvindo aqui pelo rádio ou quem está tendo contato com esse assunto da lista pela primeira vez, o que é essa lista? Ou o que foi essa lista? Ou o que será essa lista? Pelo que eu entendi, foi um movimento nacional, né? Que veio vindo, onde meninas começaram... de âmbito nacional. Começaram a colocar os relatos, né? Foi um movimento meio que um efeito de bastou a primeira mulher se manifestar, as outras, por identificação, foram indo atrás do movimento e pela hashtag Exposed começaram a colocar os relatos ali das agressões, os assédios, as violências. E os nomes, né? E nomes dos agressores. Aí é que foi a questão que deu o bafafá por conta dos nomes, né? A partir do momento que elas colocam nomes, elas também, por motivos legais, estão cometendo algum tipo de crime, né? Principalmente se não tiver como provar, né? Exatamente. Então foi uma dupla agressão, né? Elas tiveram essa coragem de se manifestar e quando elas finalmente se manifestam, elas por falta de orientação, igual a Sami falou, né? Por falta de ter um espaço seguro para falar sobre isso, para conversar com pessoas de confiança, acabaram se colocando em perigo, em situações que podem reverberar ainda em processos para elas. Então é bem complicado, né? Mas é um pedido de socorro, né? Acima de tudo, é um pedido de socorro. Exatamente. E por isso que a gente tem que realmente ter esse trabalho educativo de acolher essas meninas, porque são mulheres muito jovens, são garotas ainda, a maioria, né? E incentivar que elas continuem falando, que elas busquem lugares seguros, grupos de apoio, pessoas que realmente elas possam ser orientadas para fazer isso da melhor forma. E se precisar denunciar, quais caminhos seguros para fazer essa denúncia, né? Sim. Elas podem aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar essa denúncia, porque, primeiro, talvez não é correto expor os nomes, mas já é um avanço para quem estava sendo oprimida e sofrendo abuso, sair do lugar do silêncio é libertador sair do silêncio. Exato. Então, agora que já foi. Mas a partir de agora, acho que elas podem ser realmente orientadas a modos onde não promovam um linchamento virtual, porque a gente está numa sociedade que está valorizando muito justiça com as próprias mãos. E é libertador também o fato delas terem se identificado com tantas outras mulheres, né? Porque quando a gente não conversa com outras mulheres, a gente começa a pensar que é só com a gente que isso acontece. E onde eu vou? A quem eu recorro? E quanto mais a gente vê relatos parecidos, passei por experiência próxima, né, dá voz à nossa dor, dá um lugar, né, a gente é acolhida pela dor da outra mulher que passou pela mesma coisa, e é um movimento que vai aumentando, né, vai encorajando cada vez mais outras mulheres. E o melhor de tudo é a organização, né, desses coletivos, desses movimentos feministas, em estarem todas atentas em tudo que acontece sempre, né? Parece um pavio de pólvora, assim, né? Vai indo para todas, né? O que eu sinto muita falta, né? E isso eu não estou colocando somente na questão dos coletivos e movimentos feministas, mas também no Conselho da Mulher, na Assessoria da Mulher, na própria DDM, na comissão da OAB da Mulher, em todas essas esferas, né? É uma cartilha, sabe? Porque, assim, o que falta, na verdade, é uma cartilha para que todas possamos falar a mesma língua. Porque, senão, o coletivo A fala uma coisa, aí essas meninas vão lá e acreditam naquilo ali, porque é uma cartilha. É o beabá que elas estão aprendendo ali. Aí, de repente, elas vão em outra reunião ou em outro grupo, e aí tem outra linguagem completamente diferenciada. Então, quer dizer, unificar, sabe? Né? Unificar, eu acho que seria o ideal. De nós termos uma cartilha, até mesmo para a questão da violência, né? Da violência. Começa desde a questão do assédio, o que é na verdade, o que é um assédio, o que é uma violência física, o que é uma violência psicológica, enfim,
Essas meninas não sabem. Se mulheres de 30, 40, 50 anos não sabem, imagina elas que estão começando agora. Não, a diferença de importunação, de assédio, de estupro, exatamente, né? Enfim. E a mulher, se você for pegar o quadro geral da situação, a mulher ela começa a sofrer desigualdade e violência na escola, enquanto criança. Está entendendo? Enquanto criança. Às vezes dentro de casa, né? Se tem um irmão... Dentro da família. O tratamento é diferente, né? Chega no domingo, aquele futebol, aí o pai veste o menino, o filho, tá entendendo? Com a camiseta do time, aquela coisa toda assim. Você vai ficar aí ajudando a sua mãe a lavar a louça do meio-dia, tá entendendo? Né? Vai limpar a casa, vai ajudar a fazer isso e aquilo, porque isso é coisa de mulher. Enquanto o seu irmão, os seus primos, homens, vão lá se divertir. Então, quer dizer, a desigualdade começa por aí. Mas hoje a gente começa a entender essas pequenas violências, né, que a mulher sofre ao longo da sua vida, né? Que às vezes é a violência de uma fala, é a violência de um hábito criado dentro de uma casa, né? Mas hoje, depois de muitas mulheres que vieram antes de nós, né, e lutaram, e também a gente está num processo, eu me vejo sempre num processo muito de desconstrução, assim, porque eu já reproduzi muito machismo na minha vida, sabe? Assim, eu também já não fui uma pessoa legal com outras mulheres, cresci ouvindo que mulher tinha que ser competitiva, mulher não é amiga de ninguém, essas coisas todas ficam enraizadas na gente, né? E aí requer muito... Crescemos e nos criamos com isso. Exato. E não é do dia para a noite que você acorda e fala, uau, sou feminista. Desconstruidona. E é uma coisa de... Olha, não querendo puxar sardinha para as PLPs, mas assim, eu acho que existe a Sami Fortes antes PLP e Sami Fortes depois das PLPs, sabe? Sem dúvida. É uma coisa assim que eu sempre falo, toda mulher do Brasil, porque PLPs, né, nós somos brasileiros, estamos todos, né, no âmbito nacional. Toda mulher que tivesse a oportunidade de, pelo menos, fazer o curso, conhecer o trabalho das PLPs, nossa, seria outras mulheres e seríamos muito mais fortes. Uma luta para o futuro é colocar isso como cadeira obrigatória no colegial. Ai, adoro! E os homens que sentem. E os homens que sentem. Olha que coisa importante, né? Se isso fosse uma coisa dentro, né? Já dentro da educação ali do adolescente, quando ele está se deparando com todas as novidades do mundo ali, né? Com E é um dos projetos das PLPs aqui de Jundiaí, né? No início do ano nós nos reunimos e foi posto lá, eu me lembro que estão querendo chegar a essas adolescentes, né, essas jovens adolescentes, as mulheres periféricas, tá entendendo? Porque, infelizmente, a mulher periférica ela não tem condições de estar vindo, né? Condições financeiras de pegar uma condição. Tem que ir até lá, né? Tem que Vamos até lá. É lá que também tem um grande público de vítimas, né? Vendo essa unificação que está tendo dos movimentos, eu acho que está sendo, assim, primordial, sabe? É necessário isso, é necessário. Trabalho em rede. Muito obrigada às PLPs, às Valentes, Rede 50-50, Homens que Sentem, enfim, todos os coletivos que existem aí, ONG Aliados, CAIS, Aquenda, enfim. Toda essa galera aí que está se unindo aí e fazendo algo pelo próximo. Isso é muito bonito e a gente leva para o resto da vida. Né? Importante. Yara, obrigado ao programa, francamente, né? Viu? Você é sócia aqui, você é de casa. Não vou poder nada. Deixa eu fazer a linha aqui. Deixa eu fazer a linha carinhosa. Imagina, falar obrigada. A gente brinca muito, mas eu acho que esse espaço que você dá para que nós possamos falar o que é realmente a verdade, né? A vida, como ela é, isso não tem preço, não tem gratidão que pague. Porque nós precisamos realmente mostrar para a sociedade o que é a realidade do ser humano, da mulher, do LGBT, do negro, enfim, de todas essas pautas que você traz. Muito obrigada do fundo do coração, em nome de toda a militância de Jundiaí. Bom, eu queria só falar um pouco das ações que as PLPs estão fazendo, né, para incentivar, encorajar as mulheres a denunciar, sair de casos de relação abusiva, e também saber quais são os canais seguros, os lugares seguros, principalmente depois dessa situação do Exposed, a gente começou a fazer algumas lives, a gente fez algumas ações coletivas de tirar uma foto e colocar levantar umas hashtags e colocar mensagens e oferecer escuta e acolhimento.
Também, a partir da semana que vem, a Rede Valentes vai oferecer acolhimento psicológico gratuito, só preencher um formulário, elas vão divulgar nas redes, e assim, é gratuito, e é só entrar em contato, é um lugar para você desabafar, ser acolhida, e também, se precisar de algum direcionamento, a gente vai tá colocando os caminhos, né, os canais, DDM, Disque 100, aonde a gente pode encontrar um primeiro lugar aí de denúncia, para que seja feito de uma forma segura. E acho que é bem importante, tá na mídia falando o tempo todo, então a gente está ainda colocando, toda semana a gente está fazendo reunião para combinar mais e mais ações, como PLPs e como Rede Valentes, para a gente dar voz para essas mulheres e que elas não desistam de falar. Eu só vou, bem rapidinho, antes do Felipe terminar dele, assim, aqui em Jundiaí, é importante a gente ressaltar o trabalho da Patrulha Guardiã Maria da Penha, né, que é da Guarda Municipal. Sim. Então, o que acaba acontecendo? A maioria das mulheres, das vítimas, geralmente falam assim para mim: Sami, eu chamei 190 e leva muito tempo. Eu não estou desmerecendo e jamais vou desmerecer, porque eu trabalho, né, eu tenho um trabalho, uma parceria junto com a Polícia Militar. Só que a central da Polícia Militar é em Campinas, certo? Então, o que acontece? Até a central em Campinas achar uma viatura próxima do local do acontecimento, leva toda essa demora. Se nós conseguirmos discar 153, a central da Guarda Municipal é aqui em Jundiaí mesmo. Então, o acesso dessa viatura ao local é bem mais rápido, tá bom? Não deixe de ligar, lógico, tem que fazer todos os canais possíveis. Eu vou deixar os canais aqui linkados nesse vídeo, para quem está ouvindo na rádio. De imediato, 153, você já vai ter um atendimento rápido, um acolhimento rápido da polícia, da Guarda Municipal. Perfeito. Obrigado. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade do Homens que Sente estar aqui no programa. Dizer para todos os homens que é um espaço aberto para todos. A gente tem uma variedade enorme de pessoas. Tem gay, tem hétero, tem bi, tem assim, todo mundo cabe lá dentro. Tem de tudo, cabem todos os homens lá dentro. E então, se o homem que estiver ouvindo quiser conhecer, mandar mensagem, pergunta, acesse a gente pelo Instagram, depois se quiser colocar o canal, que é HQS, que é a abreviação de Homens que Sentem, HQS_Jundiaí. Nós estamos lá disponíveis para acolher. Às vezes algum homem está ouvindo e ele está se questionando se ele pode ser uma pessoa que está cometendo alguma violência sutil, e lá é um espaço para a gente falar sem julgamento. Então, ninguém vai ficar apontando o dedo, a gente está lá para descobrir essa nova masculinidade que cabe no mundo de hoje, né? E mesmo se o homem que está vendo outros homens serem agressivos e não sabe como agir com relação àquilo, ele não precisa não necessariamente se reconhecer, se ele está vendo o coleguinha ali, ele pode participar para ver como pode ajudar também, né? O que eu posso falar, o que é uma fala que tem maior probabilidade de surtir maior efeito, a gente está discutindo tudo isso. Não que a gente tenha uma cartilha pronta, a gente está construindo isso junto, então todas as vivências são muito bem-vindas para ajudar a gente a construir isso. Perfeito. Gente, ó, eu sempre falo, quem vem aqui uma vez vem para sempre, né? Depois a gente faz uma lá no estúdio, a gente está nesse momento de quarentena, estou gravando aqui, né, de casa. Mas já fica o convite para a gente ir para o estúdio depois, quando a gente sair desse momento aí que a gente precisa de maiores cuidados, e a gente continua essa conversa lá nos estúdios da rádio. Sempre que vocês tiverem uma pauta, me tragam, que eu puder contribuir, o que a gente puder debater, o que a gente puder trazer para o maior número de pessoas aqui. Esse é um espaço aberto para a gente construir uma sociedade melhor, não só para a gente, mas para todos, né? Guardada aí todas os recortes, né? De Jundiaí. Jundiaí não é uma coisa... O Jundiaí é muito plural, embora ela ainda não se reconheça nessa pluralidade, né? Então, quero agradecer vocês de coração. Obrigada. Obrigada mesmo, gente. Eu que agradeço. Foi muito legal. Foi um prazer, viu? Beijo pra vocês. Que acabe essa pandemia de uma vez, que eu tô louca pra abraçar todo mundo, gente. É mesmo. Um beijinho virtual, sabe? Não vejo saudades, encontro. Não é suficiente. A gente vai ter que fazer o dia do abraço quando acabar essa pandemia. Dia do abraço. Hashtag dia do abraço.
Um beijo, gente. Obrigada, viu, Nai? Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima. Até.